A maior parte de vocês que estão lendo esse relato não vai acreditar na minha história. Inferno, eu não acreditaria se não tivesse vivido o horror. Até onde eu sei, apenas 2 pessoas sobreviveram a esse inferno e voltaram inteiras para a Terra. E infelizmente, a outra não está mais viva. Quanto a mim, fui avisado pelos processos do governo sobre as graves consequências que se surgiriam se alguma vez tomasse pública a minha história incrível e arrepiante. Mas decidi fazê-lo de qualquer maneira, porque acredito que as pessoas precisam saber o que realmente existe lá fora. E temo que a verdade se torne evidente em breve, quando uma guerra intergaláctica estiver a chegar na nossa porta. Tal como acontece com a maioria das vítimas de sequestro, não sou ninguém especial ou importante. Na verdade, eu estava no escalão mais baixo da sociedade, um pobre que passou por tempos difíceis quando perdi meu emprego. Na minha casa, eu fui vítima do vício de álcool, dormindo na rua e enchendo a minha barriga com bebidas baratas e muita vodka para me aquecer à noite. Minha confissão de ter um problema com álcool certamente vai colocar o meu relato aqui em dúvida, mas posso te garantir que eu estava bastante sóbrio quando ocorreram os eventos que eu descreverei. Na noite em questão, eu me refugiei em um ponto de ônibus abandonado situado ao longo de uma estrada secundária solitária e adormeci sobre as estrelas depois de esvaziar a minha garrafa. Não sei a que horas eu fui acordado, mas eu me lembro vividamente que os meus sentidos estavam simultaneamente sobrecarregados. Os meus ouvidos zumbiam com um zumbido ensurdecedor e meus olhos temporariamente cegos por uma intensa luz branca. De repente e inexplicavelmente, senti meu corpo se erguer do banco. Eu me senti sendo puxado para cima em direção ao céu noturno. Minha única lembrança foi de uma aeronave escura em forma de charuto no céu acima de mim e, para o meu horror, percebi que estava sendo puxado em direção a ela. Mas então eu senti que eu ia perdendo a consciência. Meus olhos se fecharam enquanto tudo ao meu lado escurecia. Acordei em um período de tempo indeterminado, em algum lugar estranho, literalmente. A primeira coisa que eu notei foi a dor que eu senti por todo o corpo, uma pulsação surda enquanto meus ossos e articulações doíam ao mesmo tempo. Logo, eu descobri que eu estava completamente nu, enquanto me deitava contra o metal frio. A minha pele congelava e meu corpo não parava de tremer. Só de abrir os olhos me causou dor física, mas mesmo quando eu consegui, eu pude ver pouca coisa. A sala estava revestida de aço e estava escura, apenas iluminada vagamente por uma luz fraca e vermelha. Nesse momento eu entrei em pânico. Me levantei rapidamente com as pernas trêmulas enquanto eu corria em direção à parede. Mas eu não fui muito longe, porque de repente eu senti uma dor aguda pulsando pelo meu corpo, parecendo que eu tinha acabado de ser atingido por um raio. Eu gritei em agonia, caindo no chão frio e duro enquanto estendia a mão para a garganta e fiquei horrorizado ao encontrar uma coleira de metal presa no meu pescoço. Num ato de pânico e desespero, eu rasguei a coleira tentando removê-la, mas em vez disso eu fui atingido por outra onda de eletricidade. "Eu não faria isso se fosse você", gritou uma voz masculina na escuridão, seu tom surpreendentemente calmo dadas as circunstâncias. "A coleira de choque está programada para disparar se você fizer algum movimento brusco ou tentar removê-la. A voltagem vai aumentar continuadamente até você perder a consciência e o seu coração vai parar." Eu senti várias emoções ao ouvir aquelas palavras: confusão, raiva, medo, mas eu ouvi o conselho daquele estranho. Eu não queria passar por aquela dor novamente. Lentamente, eu abri meus lábios secos e gaguejei algumas palavras. Quem é você? E que diabos de lugar é esse?" "Meu nome é Gideon. Eu sou como você, um prisioneiro aqui." "Tem mais alguém aqui?" Eu perguntei com cautela. "Sim", veio a primeira resposta, dessa vez de uma voz feminina assustada. "Sou Tânia e não sei por que estou aqui." Houve uma pausa antes que a próxima voz gritasse na escuridão, sua voz tremendo enquanto ele falava. Max, eu sou Max. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu só quero ir para casa." "Tenho certeza de que todos nós sabemos", respondeu Gideon. "Mas infelizmente, isso não vai acontecer." Eu balancei a cabeça imaginando que deveria ser algum tipo de pesadelo que eu estava sentindo. Mas no momento, meu coração sabia que aquilo era real. "Você não respondeu a minha pergunta.
Acrescentei quando meu medo começou a se transformar em raiva. Onde diabos estamos? Quem fez isso com a gente? Ouvi Gideon zombando antes de me responder. Bom, tecnicamente são duas perguntas, mas eu ficarei feliz em ajudar. Embora eu suspeite que você possa não gostar das respostas. É difícil explicar em palavras, então talvez seja mais fácil eu mostrar tudo a vocês. Eu ouvi passos e vi uma forma de um homem caminhando lentamente pelo chão de metal em direção à parede adjacente. Ele bateu em um painel de controle oculto com seus dedos ossudos e digitou um código. E de repente, um mecanismo foi acionado e uma veneziana se abriu lentamente, revelando uma cena que trouxe terror ao meu coração. Porque, quando a veneziana finalmente foi aberta, todos nós vimos uma janela transparente em forma de vigia voltada para fora, mostrando um céu escuro adornado com estrelas distantes e um globo azul e verde que todos reconhecíamos muito bem. Eu lentamente me levantei, ignorando as dores latejantes em meu corpo nu, enquanto caminhava descalço até a janela e observei a cena com descrença, examinando os contornos dos familiares continentes verdes, os poderosos oceanos azuis e as frentes de tempestades mutáveis que varriam o globo. Para o meu horror, eu percebi que eu estava olhando para a Terra, o que poderia significar somente uma coisa. Eu não estava mais no meu planeta natal. A luz refletia da superfície da Terra e agora iluminava o quarto onde estávamos. Uma cela de metal com poucas comodidades visíveis, além de um buraco fedorento no chão onde eu imaginei que deveria ser o banheiro, e lajes de concreto duro no lugar das camas. Também vi claramente meus companheiros de prisão pela primeira vez. Tanya e Max apareceram como eu, nus, humilhados e espancados. Claramente, ambos estavam em estado de choque. Tentei manter sua dignidade concentrando-me nos seus rostos e não nos seus corpos. Tanya era uma mulher jovem, magra, de cabelos escuros e atraente, embora eu reconhecesse nela os sinais reveladores de vício. Pele pálida, olhos vermelhos e marcas nos braços. Max era um homem mais velho. Seu físico era flácido e sua pele enrugada. Eu vi um terror puro em seus olhos arregalados, o que me fez pensar que ele estava à beira de um colapso psicológico. Gideon era diferente, entretanto. Percebi que ele usava uma coleira de choque como todos nós, mas também estava totalmente vestido, usando uma túnica branca que cobria a sua dignidade. É verdade que ele não parecia estar com a melhor saúde. Seu corpo emaciado e seus olhos taciturnos, como se tivesse visto muitos horrores. Também ficou claro que ele sabia mais sobre a nossa situação do que o resto de nós. Eu não fui o único a chegar a essa conclusão, pois logo todos se voltaram contra o misterioso Gideon. Como diabos você sabia sobre aquela veneziana? Eu perguntei. Gideon ergueu as mãos defensivamente enquanto respondia. Olha, eu posso explicar tudo, só me dê uma chance. Besteira! Max gritou com raiva. Você está brincando com a gente, cara? Sim, Tanya concordou. Como saberemos que não foi você que fez isso conosco? Por que a gente deveria confiar em você? Em um instante, nós três estávamos avançando sobre Gideon, nossos punhos cerrados enquanto nós nos preparávamos para dar uma surra nele. Os olhos de Gideon se arregalaram e ele ergueu suas mãos ainda mais alto, recuando lentamente enquanto dizia: Você não deveria fazer isso. Foda-se, eu gritei enquanto cambaleava para frente. Mas um segundo depois eu estava no chão, meu corpo convulsionando quando a coleira de choque desferiu outro choque agonizante. Olhei e vi meus dois companheiros nus, igualmente incapacitados, os dois rolando na superfície de metal em agonia. Quando nosso castigo terminou, todos nós olhamos para cima, vendo Gideon olhando para nós com um olhar mal disfarçado de satisfação presunçosa nos lábios. Eu avisei você, ele disse. Lentamente e dolorosamente eu me levantei e meus companheiros de prisão fizeram o mesmo enquanto procurávamos respostas de Gideon. Meus amigos, como já expliquei, eu sou um prisioneiro aqui, assim como vocês três. Acontece que nossos captores me concederam certos privilégios e acesso a informações limitadas. Por quê? Bem, eu não posso dizer, embora suspeite que faça parte do plano deles de explicar a situação aos recém-chegados. A minha mente estava acelerada, o suor escorrendo na minha pele. Nada disso fazia sentido. Eu não entendo, perguntou Tanya enquanto quebrava o silêncio tenso e confuso. Quem fez isso conosco? Quem estaria nos segurando? Onde que a gente tá? Gideon assentiu antes de responder. Onde estamos deveria ser óbvio.
Embora eu entenda que é muito para absorver. No entanto, estamos claramente no espaço acima do nosso planeta. Quanto a quem está nos segurando, bem, isso é mais difícil de explicar. Nossos captores não são desse mundo. Presumo que eles venham de outro sistema solar em nossa galáxia. Embora de onde exatamente eu não possa dizer. Eles compartilharam um pouco comigo sobre sua cultura e civilização. Eu sei que a tecnologia deles é muito superior à nossa. Então você está dizendo que a gente foi abduzido por alienígenas? Eu exclamei em descrença. É exatamente isso que eu estou dizendo. Gideon confirmou severamente. Abdução alienígena? Tânia interveio com entusiasmo. O que? Você quer dizer tipo, com sonda anal e toda essa bosta? Max disse enquanto soltava uma risada nervosa. Mas Gideon não reagiu. Seu rosto permaneceu intacto. Receio que seja muito pior do que isso, ele disse solenemente. Eles não têm interesse na anatomia humana, exceto com o único propósito de nos infligir dor física. Um arrepio percorreu minha espinha quando eu perguntei: o que merda você quer dizer com isso? Gideon não respondeu imediatamente. Em vez disso, apontou e direcionou nossa atenção de volta para a janela vigia. Virei minha cabeça para olhar, instantaneamente ficando enojado pelo horror que testemunhei, enquanto o primeiro e depois o segundo corpo humano flutuavam lentamente pelo espaço e passavam pela janela, seus corpos nus congelados no vácuo frio. O primeiro era um homem, o segundo uma mulher, e ambos os cadáveres apresentavam sinais óbvios de tortura, com incisões profundas feitas na carne, marcas de queimadura na pele e os dedos cortados das mãos. Seus olhos esbugalhados e injetados ainda estavam abertos, cheios da dor e do terror dos seus momentos finais. Todos nós assistimos com espanto e choque enquanto os corpos desapareciam de vista, perdidos para sempre no cruel vazio do espaço. Meu Deus, eu murmurei, com todo o meu corpo tremendo de repulsa enquanto eu me afastava lentamente da janela. É o último lote. Nossos captores acabaram com eles. Eu lutei para forçar as palavras a saírem da minha garganta. Eles os assassinaram, torturaram primeiro e depois atiraram seus corpos para o espaço. Por quê? Por que eles fariam isso? Bem, essa é a pergunta de $1000, não é? Gideon respondeu enigmaticamente. Eu não tenho todas as respostas, mas já estou nessa nave há algum tempo. Observei o que ocorre e tive uma comunicação limitada com os nossos captores, recebendo tanta informação quanto um mestre fornecia ao seu escravo. A partir disso, cheguei a algumas conclusões. Todos os organismos vivos são produtos de seu ambiente, e as características que eles desenvolvem permitem-lhes sobreviver nesse ambiente. O problema da evolução é que ela é difícil de se livrar. Nós, humanos, nos consideramos uma espécie avançada e civilizada, mas ainda somos propensos a impulsos animalescos e primitivos. Agora, imagine uma espécie que evoluiu num planeta muito mais perigoso que o nosso. Um ambiente povoado por muitos organismos altamente agressivos, onde o vencedor evolutivo precisaria de ser o mais inteligente, mais forte e mais implacável que os seus concorrentes para terminar no topo. Avancemos alguns milênios e essa espécie agora será tecnologicamente avançada e capaz de viagens espaciais intergalácticas. Elas se encontram com outras civilizações desenvolvidas de forma semelhante e, inevitavelmente, existe conflito, guerras terríveis travadas em sistemas estelares, resultando em inúmeras mortes. Gideon fez uma breve pausa enquanto olhava pela janela de vigia em direção ao nosso planeta distante. Seria seguro dizer que nós estávamos atentos a cada palavra sua, embora as explicações do que ele nos dizia fosse extraordinariamente aterrorizante. Eventualmente, essas guerras terminam num impasse, à medida que múltiplas civilizações lutam entre si até um impasse sangrento. Surge uma nova ordem, uma espécie de ONU Galáctica formada para manter a paz. A guerra acabou, no entanto, os nossos captores ainda têm os mesmos instintos predatórios, um resquício da sua evolução violenta. Então, o que eles fazem com esses impulsos assassinos? Bom, eles chegam a um lugar como a Terra, um planeta isolado no limite da galáxia, além das leis da Confederação Galáctica. Aqui, eles podem sequestrar impunemente, pegando aqueles que não farão falta e infligindo-lhes torturas sádicas antes de acabar brutalmente com suas vidas. Através de métodos tão dissimulados, os nossos captores podem satisfazer os seus impulsos obscuros sem arriscar uma guerra com seus rivais galácticos. Eu balancei a cabeça, consternado, minha mente disparada enquanto tentava entender essa loucura. No final, foi Tânia quem vocalizou o que todos nós estávamos pensando.
Então, você tá dizendo que esses psicopatas são como as versões espaciais de Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer? Como se eles viajassem anos-luz apenas para torturar e assassinar pessoas? Gideon franziu a testa antes de responder. Vamos, é um pouco mais complicado do que isso. Mas em poucas palavras, sim, essa é a nossa situação. Eu não pude acreditar. Meu cérebro exausto me disse que isso não poderia ser verdade. E mesmo que fosse, deveria haver uma saída. O que nós vamos fazer? Eu perguntei freneticamente. Como podemos sair desse inferno? Gideon suspirou alto antes de responder. Você não vai, sinto muito. Não há como escapar dessa nave. E não há como evitar o seu destino. Todos vocês morrerão aqui. Infelizmente, isso é inevitável. Isso é besteira! Gritei num desafio raivoso. Isso não pode ser verdade! Você sobreviveu! Por que eles não mataram você? Nossos captores me mantêm vivo porque sirvo aos seus propósitos. Pelo menos por enquanto. Suspeito que eles vão me matar quando eu sobreviver à minha utilidade. Ou talvez estejam apenas me deixando para o final. De qualquer forma, aceitei que nunca mais sairei vivo dessa nave. De repente, todas as nossas atenções foram atraídas para o canto da cela onde Max havia se enrolado em posição fetal, balançando a cabeça loucamente para frente e para trás enquanto murmurava em um estado de pânico desconectado. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Isso não pode ser real! Eu não deveria estar aqui! Eu não mereço isso! Eu nunca deveria estar aqui! Um momento depois, a parede oposta se iluminou, quando de repente uma porta anteriormente escondida apareceu e se abriu. Eles estão vindo para pegar a primeira vítima, Gideon avisou, um medo agora evidente em sua voz. Todos nós nos afastamos da porta, tentando nos preparar para qualquer monstruosidade que surgisse do outro lado. Mas Max perdeu a cabeça, levantando-se e tentando correr para a porta, gritando: "Deixe-me sair daqui! Eu preciso sair!" Ele se moveu rapidamente antes que qualquer um de nós tivesse tempo de reagir. O que aconteceu a seguir foi um borrão violento na minha memória, quando um longo instrumento saiu da escuridão e atingiu Max com força na cabeça, derrubando-o para trás e caindo no chão de metal. A criatura que emergiu das sombras entrou na nossa cela parecia algo saído de um pesadelo. Minhas habilidades descritivas não são boas o suficiente para fazer justiça ao ser alienígena, mas a melhor maneira que eu posso descrever a aparência da besta é um cruzamento entre um humano e um velociraptor. O alienígena tinha cerca de 2 metros de altura e seu corpo era coberto por escamas vermelhas, embora também usasse uma armadura semelhante a um colete à prova de balas. Sua boca em forma de focinho estava cheia de presas afiadas e seus olhos escuros, frios, calculistas e predatórios. Seus braços eram relativamente curtos e atracados em comparação ao resto do corpo, mas notei que a fera tinha polegares e dedos opositores, o que significa que era capaz de segurar e direcionar a arma semelhante a um pique em suas garras. A mesma haste de metal que tinha usado para atacar o pobre Max. Suas pernas, por outro lado, pareciam poderosas, e vi que os dedos do meio dos pés eram adornados com garras afiadas e curvas com cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele bateu as garras ameaçadoras no chão de metal enquanto nos examinava, suas vítimas humanas nuas e indefesas. Neste ponto, Max infelizmente recuperou sua consciência, olhando para a fera acima dele e gritando de terror absoluto. Eu jurei que podia ver um sorriso cruel no que se passava pelos lábios do alienígena, seus olhos se arregalando com um prazer sádico, enquanto ele erguia a arma. Um segundo depois, o corpo inerte de Max foi arrastado pelo chão, sua coleira de choque agindo como um ímã que se prendeu à ponta da lança de metal do alienígena, permitindo que ele facilmente puxasse Max, que chutava e gritava para fora da cela e para dentro da cela, no corredor escuro e além. Um momento depois, a porta se fechou, deixando um rastro de sangue e urina de Max no chão e o resto de nós presos lá dentro, lidando com o choque do que tínhamos acabado de testemunhar. "Meu Deus, o que farão com ele?" Tânia perguntou com a voz trêmula. "Confia em mim. Você não vai querer saber", Gideon respondeu. Sentei-me em um canto com a cabeça entre as mãos enquanto tentava desesperadamente pensar. Certamente deve haver uma saída, eu pensei.
Este não poderia ser o fim, mas as coisas só pioraram nas horas seguintes. É evidente que nossos captores gostavam de nos atormentar porque, embora as paredes das celas fossem grossas, eles deliberadamente transmitiam o som usando um tipo de sistema de alto-falantes. E o que ouvimos eram os gritos e súplicas de nosso companheiro Max, enquanto era submetido a torturas indescritíveis. Ouvimos todos os gritos ignorados por misericórdia, todas as incisões feitas em sua carne viva, e um assobio desagradável que só posso presumir ser o equivalente a uma risada dos alienígenas reptilianos. Nossas reações ao ouvir toda essa tortura monstruosa foi diferente em cada caso. Tonya desabou, deitada em um canto e soluçando incontrolavelmente, enquanto Gideon ficava parado e ouvia em silêncio, enquanto claramente ele já tinha passado por essa situação infernal muitas vezes antes. Quanto a mim, minha mente estava à beira da loucura. Eu queria arrancar minhas orelhas para não ter de ouvir o sofrimento de Max. Continuei quebrando a cabeça, tentando pensar em uma saída e exigindo respostas de Gideon. Mas ele não forneceu as respostas que eu precisava, pois o prisioneiro veterano parecia resignado com seu destino. Podemos lutar contra esses filhos da puta. Eu sei que a gente pode. Eu gritei, mas Gideon balançou a cabeça negativamente. Você está nu, desarmado, e tem uma coleira de choque no seu pescoço. Além do mais, estamos a bordo da sua nave espacial, rodeados por dezenas de guardas armados e torturadores. A resistência é totalmente fútil, acredite. Muitos tentaram e todos falharam. Bem, não podemos argumentar com eles então? Perguntei desesperadamente. Você é capaz de se comunicar com esses alienígenas? Não podemos fazer um acordo? Gideon zombou da sugestão. Raciocinar com eles? Nossos captores não nos consideram melhores do que insetos. Eles negociariam conosco tão facilmente quanto nós o faríamos com uma barata doméstica comum. Bem, tem que ter alguma coisa que a gente pode fazer. Eu gritei com raiva, levantando a voz para ser ouvida acima dos gritos de Max. Não podemos simplesmente sentar aqui e esperar pela morte. Você acha que se tivesse alguma coisa eu já não teria feito? Gideon respondeu, pela primeira vez perdendo a paciência. Você não percebe que considerei todas as opções possíveis? Fiquem quietos! Gritou Tonya, enquanto levantava o rosto coberto de lágrimas nas mãos. Calem a boca, vocês dois! Isso não está ajudando! Deus, um homem está morrendo na sala ao lado! Mostre algum respeito a ele! As palavras de repreensão da mulher encerraram nosso debate, e logo depois os gritos de tortura do Max terminaram, substituídos por um terrível estertor de morte quando ele finalmente deixou o invólucro mortal. Estremeci ao ouvir aquele som terrível. Senti algum alívio pelo fim do sofrimento de Max, mas também medo, porque eu sabia que um de nós seria o próximo. Com certeza, não demorou muito para que a porta invisível da parede se abrisse novamente e o guarda reptiliano de mais de 2 metros de altura marchasse para dentro, suas garras estalando de excitação enquanto seus olhos predatórios examinavam o interior da cela em busca da sua próxima vítima. Levantei-me em desafio a ele, cerrando os punhos enquanto encarava a fera. Eu sabia que qualquer resistência física seria inútil, mas ainda assim queria cair lutando. Mas os olhos frios do alienígena me ignoraram, concentrando-se em Tonya e erguendo a arma enquanto avançava sobre ela. Experimentei um momento de bravura imprudente naquele momento, enquanto avancei em direção ao guarda gritando: Não, não a leve! Leve-me em vez disso! A reação do alienígena foi instantânea, pois ele me atingiu com sua lança. Uma dor aguda reverberou no meu crânio enquanto desabei no chão. Comigo fora do caminho, o guarda alienígena continuou seu avanço sobre Tonya, que havia se protegido no canto mais distante da cela. Parecia inevitável que a fera a levasse, mas então o inferno começou. Houve uma explosão e toda a espaçonave tremeu, jogando todos nós pela cela como bonecos de pano indefeso. Isso inclui o guarda alienígena, que foi jogado pesadamente contra a parede. O alienígena não se levantou. Não sei se estava morto ou apenas inconsciente, mas de alguma maneira ficamos felizes pela nossa salvação inesperada. Naquele momento, todos nós voltamos a nossa atenção para a janela vigia, surpresos ao ver uma segunda nave voando pelo espaço.
Uma nave prateada em forma de agulha que disparava enquanto acelerava em nossa direção, disparando mísseis através do vácuo. Houve mais explosões enquanto a nave prisão em que estávamos a bordo tremia sob a força de múltiplos impactos. O que é isso? Gritei, olhando para o Gideon em busca de respostas. Pela primeira vez, nosso veterano pareceu tão surpreso e perplexo quanto nós. Eu não faço ideia. Nunca vi uma nave como essa antes. Ele respondeu honestamente. Tânia trouxe-nos de volta à realidade, gritando: Vamos logo! A gente precisa sair daqui! Ela apontou para o corpo incapacitado do guarda alienígena e para a porta ainda aberta, oferecendo-nos uma fuga da cela. Tânia foi na frente e eu a segui. Gideon fez uma breve pausa, dando uma última olhada na prisão infernal antes de deixá-la para trás. Saímos e nos encontramos navegando por labirintos de corredores escuros enquanto as explosões continuavam a balançar a nave alienígena. Felizmente, nossas coleiras não transmitiram choque, um fato pelo qual todos ficamos gratos. Só conseguia presumir que as explosões interromperam o sinal. Gideon logo seguiu em frente, pois parecia conhecer o caminho. Ele nos levou para uma segunda sala, digitando um código para abrir a porta. O que encontramos lá dentro foi uma cena infernal dos meus piores pesadelos. Parecia que essa era a sala de tortura dos alienígenas, fedendo a morte, sangue e desinfetante. Vi prateleiras com lâminas primitivas e dispositivos cirúrgicos de alta tecnologia, que presumi terem sido projetados com o único propósito de infligir dor física. E à medida que avançamos pela sala horrível, vimos o que restava do pobre Max. Seu corpo preso em uma maca médica com os pulsos e tornozelos amarrados e o peito aberto para revelar a caixa torácica e os órgãos internos, enquanto seu rosto estava congelado em uma expressão sombria. Em seu semblante um grito silencioso que permanecia em seus lábios, uma lembrança arrepiante dos seus agonizantes momentos finais. Meu Deus! Eu pensei enquanto olhava para seu cadáver mutilado, percebendo o quão sortudo fomos em evitar o mesmo destino. Meu Deus, o que é aquilo? Tânia gritou de repente, sua voz mais uma vez cheia de choque e desgosto. Olhei para a parede oposta da sala e testemunhei o puro horror. Lá, montadas em uma exibição macabra, estavam as cabeças decepadas de muitas vítimas dos alienígenas. A maioria era humana, mas também havia outras espécies, exóticas e desconhecidas aos meus olhos. Um parecia um tipo de criatura aquática, completa com guelras e escamas, enquanto o outro parecia um lobisomem, exceto que tinha 6 olhos. Ao todo havia cerca de uma dúzia de cabeças montadas na parede, mas isso nem era a pior coisa da exposição sádica. O que arrepiou tanto Tânia quanto eu foi o fato de que as cabeças decepadas ainda estavam vivas. Não sei como eles fizeram isso ou que tipo de ciência distorcida usaram, mas cada cabeça estava conectada por tubos a algum tipo de dispositivo eletrônico digital que parecia monitorar seus sinais vitais. Cada cabeça parecia estar presa em seu próprio pesadelo infernal sem fim. Alguns nos encaravam com olhos injetados e cheios de loucura, enquanto outros abriam e fechavam a boca de forma maníaca na tentativa de gritar, exceto que nenhum som foi emitido. Já que, bom, claramente, eles não tinham mais cordas vocais, e algumas cabeças foram submetidas a tormentos ainda piores. Tiveram os olhos removidos e as bocas costuradas, embora ainda farejassem o ar e reagissem aos sons, o resultado sendo a visão mais grotesca e repugnante que eu já testemunhei. Ah, sim, desculpas, Gideon acrescentou com uma voz mansa. Eu deveria ter avisado sobre os seus troféus de caça. Eles usam sua tecnologia para manter os cérebros vivos, permitindo que essas vítimas selecionadas continuem a sentir dor e medo. Infelizmente, a maioria dessas pobres almas já perdeu a cabeça há muito tempo. Balancei a cabeça, surpreso com a maneira quase irreverente com que Gideon descreveu as atrocidades. Percebi, entretanto, que ele deve ter vivido no inferno, sofrendo horrores incalculáveis nas mãos de nossos sádicos captores alienígenas. Eu não conseguia imaginar o que ele teve que fazer só para sobreviver nessa nave de pesadelos. Enquanto observávamos horrorizados as cabeças vivas, Gideon começou a trabalhar, tocando em um painel de controle para revelar símbolos bizarros
que eu imaginei terem sido gravados na língua dos alienígenas em imagens que pareciam mostrar o interior da nave. Ele franziu a testa enquanto batia na tela, obviamente frustrado com o que estava vendo. Eu sei que existem cápsulas de fuga nessa nave. Eu os ouvi falar sobre procedimentos de evacuação e emergência. Ele apontou para o mapa do navio, chamando a nossa atenção para uma área na parede traseira da nave em uma forma de charuto. Eles deveriam estar localizados aqui, mas não sei como chegar até eles. E, mesmo que façamos, não tenho ideia de como operar as cápsulas, muito menos de como navegar de volta à Terra. Tânia e eu trocamos um olhar de desespero. Percebemos que chegamos tão longe apenas para enfrentar outro obstáculo. Mas Gideon era um homem derrotado, resignado ao fracasso e à derrota. Ele nunca pensou que chegaríamos tão longe, e eu sabia que não poderíamos desistir agora. Onde há vontade, há um caminho. Enquanto pensávamos sobre nosso próximo passo, o destino mais uma vez interveio, quando de repente a porta da sala explodiu e algo entrou através da fumaça e do fogo. Preparamos-nos para o pior, mas o que nos confrontou foi algo novo. Um robô flutuante, semelhante a um drone, com 2 braços mecânicos estendidos, ambos adornados com armamento de alta tecnologia. Ele também tinha um dispositivo tipo câmera conectado ao seu corpo principal, um círculo escuro como um breu nos observando silenciosamente, como se estivesse analisando nossas formas físicas, ou talvez escaneando nossas ondas cerebrais. Eu olhei para Gideon em busca de uma explicação, apenas para descobrir uma expressão de perplexidade em seu rosto. Claramente, ele não tinha ideia do que era essa entidade ou se ela nos causaria algum dano. Um momento de tensão passou enquanto o robô flutuante continuava a nos observar, antes de uma luz verde piscar em sua tela visível e, para nossa surpresa, o robô falou conosco em um português quase perfeito. Saudações, cidadãos da Terra. Por favor, não fiquem alarmados. Eu sou a unidade 2317, um drone de combate autônomo de inteligência artificial ligado ao SS Fúria Certeira, uma nave de guerra da Confederação encarregada de caçar e neutralizar navios piratas que operam em violação da lei galáctica. Todos vocês são vítimas de uma conspiração criminosa empreendida por uma facção desonesta envolvida em operações de caça ilegal. Nossa missão principal é eliminar os caçadores desonestos, mas também temos a tarefa de resgatar quaisquer sobreviventes e, sempre que possível, devolvê-los aos seus mundos de origem. Agora, vou libertá-los de suas restrições. Num instante, todos os nossos colares de choque se desconectaram e caíram do pescoço, provavelmente desativados por algum tipo de contramedida eletrônica. Todos nós sentimos um grande alívio por termos sido libertados, embora ainda estivéssemos muito longe de casa. Por favor, siga-me e eu os acompanharei até uma zona segura, disse o drone de inteligência artificial. Nós 3 nos olhamos confusos. E certamente não me senti confortável em confiar em um robô assassino de outro planeta. Mas eu considerei que a unidade 2317 era uma aposta melhor do que os nossos torturadores reptilianos. Saímos pela porta demolida e fugimos para o labirinto de corredores, seguindo o drone pairando enquanto ele seguia na frente. Enquanto isso, o caos da batalha estava ao nosso redor. Enquanto a nave alienígena era atacada pelas forças da Confederação. Tínhamos acabado de virar a esquina quando fomos confrontados por um soldado reptiliano, armado com algum tipo de rifle de alta tecnologia. Ele rosnou antes de mirar, erguendo a arma e se preparando para atirar. Mas a máquina reagiu mais rápido, disparando rapidamente uma série de projéteis semelhante a dardos que rasgaram o corpo do alienígena em pedaços. Caminhamos sobre o seu corpo e continuamos a nossa fuga, observando cenas de violência enquanto outros drones assassinos enfrentavam alienígenas reptilianos em combate mortal. A luta foi feroz, mas parecia claro que os drones estavam vencendo, à medida que nossos captores alienígenas eram gradualmente exterminados e a sua nave de tortura era invadida. Finalmente, chegamos ao que imaginei ser a parte traseira da nave, onde vimos uma fileira de portas circulares com símbolos estranhos escritos em cima delas e painéis de controles nas paredes metálicas ao lado delas. As cápsulas de fuga, nós conseguimos! Disse com seus olhos brilhando de esperança pela primeira vez desde que o conheci. Nosso salvador robótico estendeu o braço mecânico e começou a apertar botões no primeiro painel de controle. Destino, Terra. Localização, o continente sul-americano. Sua cápsula partirá em 2 minutos.
Um momento depois, a porta se abriu, revelando o interior apertado, mas convidativo. Graças a Deus, Tânia disse alegremente. Por favor, prossiga para dentro. O robô instruiu. Tânia entrou sem hesitação e eu fui segui-la, parando apenas brevemente para olhar para trás, para o terceiro membro do nosso grupo. Para minha surpresa, vi que Gideon estava se afastando da porta. O que você está fazendo? Perguntei, sem entender. Sinto muito, meus amigos, mas não posso ir com vocês. É tarde demais para mim, entende? Das coisas que vi, o que tive que fazer para sobreviver, não posso retornar à vida na Terra depois de tudo isso. Deve ter um preço. Havia lágrimas em seus olhos e eu podia dizer que a sua alma estava dolorida. Lutei para encontrar palavras para persuadi-lo, mas não houve tempo. De repente, um trio de guerreiros reptilianos avançou no corredor em nossa direção, atirando violentamente enquanto avançavam. Gideon gritou, empurrando-me fisicamente para dentro da cápsula e batendo a palma da mão nos controles para fechar a porta. Fui selado lá dentro antes de saber o que estava acontecendo, observando, impotente pela janela enquanto Gideon fugia e o androide 2317 lançava fogo de uma cobertura, enfrentando os atacantes em um combate mortal. A batalha foi intensa, mas breve, já que o drone robótico acabou sucumbindo aos tiros superiores, explodindo em uma bola de chama em direção a nós. Os alienígenas avançaram sobre nossa cápsula com armas em punhos e por um segundo temi que estivesse tudo perdido. Mas então, o contador chegou a zero e nossa cápsula foi lançada. Uma enorme explosão de energia que nos impulsionou para o espaço a uma velocidade tremenda. Segurei firme e continuei olhando pela janela, vendo a nave reptiliana ficar cada vez menor. Observei vários pequenos objetos ejetados da nave que devem ter sido mais drones de IA, escapando da nave condenada. E então, um momento depois, a nave do torturador explodiu de dentro para fora, sua forma dilacerada por chamas brancas enquanto o pesadelo terminou. Observei os destroços espalhando pelo espaço e derramei lágrimas por Gideon, acreditando que nunca teríamos escapado daquela armadilha mortal sem o conhecimento que ele nos transmitiu. Tânia, por outro lado, estava focada na visão à nossa frente, enquanto a cápsula se aproximava rapidamente da superfície da Terra. Olha, estamos indo para casa. Finalmente a gente conseguiu. Ela sorriu docemente para mim e por um momento eu compartilhei sua alegria. Mas rapidamente experimentamos o trauma da reentrada na atmosfera, com nosso pequeno casulo a arder à medida que o solo se aproximava rapidamente. Tive certeza que iríamos colidir com a superfície, mas no último momento a cápsula acionou os propulsores reversos, reduzindo a nossa velocidade, nos permitindo pousar de forma relativamente suave no chão. As portas da cápsula se abriram automaticamente e pudemos respirar o ar fresco pela primeira vez. E cara, foi incrível. Cautelosamente, Tânia e eu saímos da nave, encontrando-nos no meio de um milharal, aparentemente sem nenhuma outra alma à vista. Examinei a cena, parte de mim ainda não acreditava que estávamos livres. Ok, e agora? Tânia perguntou enquanto caminhava para o meu lado. Sua pele ainda nua, brilhando sobre o sol da manhã. Logo, obtivemos nossa resposta com um forte barulho das pás do rotor, quando de repente um helicóptero preto apareceu no horizonte, aproximando-se rapidamente até praticamente pairar sobre nossas cabeças. Olhamos para cima, confusos e perplexos, antes de ver movimento na estrada à beira do milharal, quando uma frota de SUVs escuros acelerou e um pequeno exército de agentes federais saltou, todos apontando armas para Tânia e eu enquanto eles nos ordenavam a deitar no chão. Então, os federais prenderam-nos, colocando-nos sob custódia enquanto tomavam posse da cápsula de fuga, a única prova tangível do incidente. Ficamos detidos durante dias e interrogados separadamente, recebendo ordem de contar os detalhes de nosso sequestro e cativeiro. Não sei por que nos libertaram, acho que não cometemos nenhum crime, mas fomos avisados para não falar sobre o que havíamos passado ou enfrentaríamos graves consequências. Obviamente, decidi ignorar esse aviso e contar a minha história publicamente pela primeira vez. Por que eu tomei essa decisão? Bem, suspeito que meus dias estão contados. Veja, recentemente recebi a notícia de que Tânia morreu repentinamente de overdose. Ela tinha um histórico de abuso de substâncias, então é possível que ela tenha começado a usar novamente para lidar com o transtorno após o sequestro.
mas não tenho tanta certeza disso. Eu me pergunto se Tânia foi deliberadamente silenciada por alguma agência governamental obscura que quer encobrir a verdade. Se esse for o caso, eles certamente virão atrás de mim. É evidente que o governo sabe muito mais sobre esses raptos do que deseja compartilhar com o público. No entanto, duvido que consigam manter esse segredo por muito mais tempo. Não se uma guerra civil galáctica estiver a decorrer no nosso próprio sistema solar. Em qualquer caso, dada a enorme lacuna tecnológica, duvido que haja muito que possamos fazer para o resultado desse conflito. A guerra está chegando até nós e é melhor rezarmos para que os mocinhos vençam, porque eu vi o mal no universo e acreditem em mim, é assustador.